A velha e boa época em que se acreditava que o átomo não podia ser dividido já ficou para trás há muito tempo. Foi exatamente por isso que ele recebeu o nome de átomo, uma palavra vinda do grego com o significado de indivisível. Mas depois descobriu-se que isso estava errado. Primeiro foram descobertos o núcleo atômico e a nuvem de elétrons ao seu redor. Mais tarde descobriram prótons e nêutrons dentro do próprio núcleo atômico. Depois disso, os físicos foram ainda mais longe e ousadamente dividiram essas partículas até chegar aos quarks. Eles criaram um modelo padrão, enxugaram o suor da testa e respiraram aliviados, acreditando que finalmente tinham conseguido. Olá, pessoal! De fato, o modelo padrão descreve o comportamento da matéria com um nível altíssimo de precisão, além de ter sido confirmados por inúmeros experimentos. Mesmo assim, achar que ele revelou a camada mais profunda da realidade é uma visão simplista demais. Afinal, ao longo da história, os cientistas já acreditaram várias vezes ter chegado ao fundo de tudo, mas sempre acabavam descobrindo que ainda existia algo mais abaixo. Em primeiro lugar, a nova geração de físicos também quer desvendar a estrutura do mundo e conquistar um prêmio Nobel. Será que somos inferiores a Niels Bohr, Sheldon Glashow ou Muriel Gell-Mann? Pensavam eles. Em segundo lugar, o modelo padrão está longe de explicar tudo. Então, vamos tentar explicar a realidade de uma nova maneira, decidiram eles. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. E foi assim que nasceu a teoria dos préons. Os quarks que um dia foram considerados os verdadeiros tijolos fundamentais do universo. Esses préons são candidatos a novas partículas fundamentais que poderiam formar os próprios quarks. Então, hora de começar o nosso vídeo de hoje. Funciona, mas não explica. Primeiro vamos analisar em detalhes o problema do modelo padrão. Por um lado, ele é uma das teorias mais precisas da história da ciência. Suas previsões coincidem com os experimentos com uma precisão impressionante. Mas ao mesmo tempo, essa teoria também parece uma coleção de regras sem explicação, muitas delas apenas ajustadas para se encaixar na realidade observada. Agora, reparem bem. Por exemplo, as partículas de matéria, como quarks e leptons, aparecem organizadas em 3 gerações, em vez de existirem em uma única versão. Cada partícula tem parentes mais pesados, e a diferença entre elas está principalmente na massa. Elétron, muon e lepton tal são partículas quase iguais, mas com massas diferentes. O mesmo vale para os quarks. Então, por que existem exatamente 3? Por que não 2 ou 5? O modelo padrão não responde a essa pergunta. O próximo ponto é a massa das partículas. Ela é determinada pela interação com o campo de Higgs. Mas a teoria não deduz quais devem ser seus valores específicos. Esses valores são simplesmente ajustados para coincidir com os resultados dos experimentos. Ou seja, trata-se apenas de um conjunto de números cuja origem continua desconhecida. E existe uma questão ainda mais fundamental. Por exemplo, por que existe justamente essa combinação de partículas e interações? Por que os quarks têm carga fracionária, enquanto o elétron tem carga inteira? Por que o mundo é construído exatamente dessa maneira? Daí surge uma pergunta muito natural. Se as propriedades das partículas não podem ser explicadas no nível atual, será que elas talvez nasçam de uma estrutura ainda mais profunda? O que são préons? A ideia dos préons é simples. Ela parte da suposição de que quarks e leptons talvez sejam partículas compostas, com partículas ainda menores em seu interior, chamadas préons. As várias partículas que hoje chamamos de elementares talvez se distinguam principalmente por diferenças em sua estrutura interna. Suas cargas elétricas, massas e outras propriedades seriam determinadas pela combinação e pela disposição dos préons. Por exemplo, a carga fracionária dos quarks poderia ser explicada como algo formado a partir de cargas parciais ainda não fundamentais. As diferenças entre as gerações de partículas poderiam surgir porque os mesmos préons se encontram em estados diferentes ou se unem de maneiras diferentes. Em alguns modelos, até mesmo partículas mediadoras das interações, como os bósons, poderiam ser partículas compostas, formadas pelos mesmos préons. Assim, o quadro completo das partículas elementares observadas talvez seja apenas o resultado de combinações de um número relativamente pequeno de partículas ainda mais fundamentais.
É exatamente aí que está o núcleo da hipótese dos préons. Ela tenta descer mais um nível na ideia de fundamento e explicar as propriedades das partículas por meio de sua estrutura interna. Quando as partes ficam mais pesadas que o todo. Mas logo ficou claro que cavar ainda mais fundo não seria algo tão simples assim. Surgiu um problema extremamente sério, e para entendê-lo precisamos parar por um instante e refletir com calma. Vamos pensar no próton. O próton é formado por quarks ligados entre si pelos gluons, que são partículas mediadoras da interação forte. Ao mesmo tempo, os próprios prótons dentro do núcleo atômico ficam unidos pela chamada interação forte residual, também conhecida como força nuclear residual, sem uma ligação direta por gluons. Essa interação residual pode ser explicada de forma aproximada como uma troca de mesons. Ficou confuso? Tudo bem. O importante aqui é outro ponto. A massa do próton surge principalmente da energia de seus movimentos e interações com uma contribuição menor da massa dos próprios quarks. Em outras palavras, a massa é essencialmente energia confinada dentro de um sistema. Guarde bem essa ideia. E até o nível dos quarks, esse raciocínio funciona. Mas se dermos mais um passo e assumirmos que os próprios quarks são formados por préons, a situação fica muito mais complicada. Os préons precisariam estar confinados dentro dos quarks, ou seja, presos em uma região ainda menor. Só que a mecânica quântica impõe limites severos. Não é possível determinar ao mesmo tempo, com precisão absoluta, a posição e o momento de uma partícula. Portanto, se tentarmos aprisionar uma partícula em um volume extremamente pequeno, a incerteza do seu movimento, isso é, a incerteza do momento, aumenta drasticamente. E quando o momento cresce, a energia em regimes relativísticos também cresce quase na mesma proporção. Isso significa que a faixa possível de energia se amplia e junto dela cresce também a escala característica dessa energia. No caso dos quarks, esse problema não aparece em níveis observáveis. A massa efetiva dos quarks é menor que a massa do próton, então não surge nenhuma contradição. Mas com os préons, a situação muda completamente. Para manter os préons confinados em um volume tão minúsculo, seria necessário uma quantidade colossal de energia. Segundo os cálculos, essa energia, ou seja, a sua massa equivalente, lembram dessa ideia lá atrás? Deveria ser de milhares ou até milhões de vezes maior que a massa do próprio quark. Isso significa que a força responsável por unir os préons teria de ser tão absurda que precisaria praticamente cancelar toda a energia deles. Pela lógica comum, isso parece completamente irracional. As partes acabariam ficando mais pesadas que o todo. Seria como pegar dois cubos com uma massa de 1 quilo cada e juntá-los, criar uma pirâmide com apenas 1 milésimo de grama. Para evitar esse paradoxo, os físicos foram obrigados a introduzir uma força hipotética ultrapotente, ainda mais intensa que a própria interação nuclear forte. Essa força precisaria unir os préons de maneira extremamente rígida, enquanto a energia negativa cancelaria quase totalmente essa massa gigantesca, deixando no final apenas quarks leves. Mas um ajuste tão preciso assim parece extremamente suspeito. Na natureza, coincidências com precisão de uma parte em milhões quase nunca acontecem. E isso leva a uma nova pergunta. Se existe uma força mais poderosa do que aquela que mantém os quarks presos dentro do próton, então por que ela jamais foi observada em nenhum experimento, nem direta ou indiretamente? E afinal, o que estaria mediando essa força? Todas as interações conhecidas possuem partículas mediadoras, como fótons ou gluons. Portanto, nesse caso, também deveria existir algum tipo de partícula mediadora semelhante. Só que nenhuma partícula desse tipo jamais foi observada até hoje. Nós simplesmente não conseguimos vê-los. Mesmo que deixemos temporariamente de lado a contradição envolvendo a massa, a hipótese dos préons ainda enfrenta um problema mais simples e, ao mesmo tempo, ainda mais fundamental. Afinal, por que nunca conseguimos observar os préons? O ponto importante é que os aceleradores de partículas atuais já conseguem investigar escalas extremamente pequenas. Quando partículas colidem em energias altíssimas, podemos deduzir sua estrutura interna analisando a maneira como elas se espalham após a colisão. E nesse aspecto, a conclusão é bastante clara. Os quarks se comportam como partículas pontuais e nenhum experimento revelou qualquer estrutura interna neles.
Se existisse algo ainda menor dentro dos quarks, isso provavelmente acabaria aparecendo de alguma forma. Por exemplo, surgiriam desvios das previsões do modelo padrão ou sinais característicos de uma estrutura interna durante as colisões. Mas até agora, absolutamente nada desse tipo foi encontrado. Claro, isso não significa que os préons não existam, mas significa outra coisa. Se os préons realmente existem, então eles estão em um nível ainda mais profundo, fora do alcance dos experimentos atuais, ou então seus efeitos estão escondidos de alguma maneira. Em resumo, estamos diante de um problema clássico que acompanha praticamente qualquer teoria. Quanto mais profundamente colocamos uma estrutura hipotética, mais difícil se torna testá-la. E uma teoria que não pode ser verificada experimentalmente começa a perder seu valor dentro da física. No fim das contas, o próprio fato de não existirem sinais observáveis já se tornou um forte argumento contra os modelos de préons. Mesmo assim, vamos supor que os préons realmente existam e estejam ocultos em um nível extremamente profundo. Será que existe alguma maneira de descobri-los? Afinal, há a possibilidade de que os aceleradores atuais, até mesmo o grande colisor de hadrons, simplesmente não sejam poderosos o bastante. E isso nos leva a imaginar um acelerador ainda mais extremo, o próprio universo. Existe a hipótese de que em condições extremas possam se formar objetos ultradensos chamados estrelas de préons, corpos ainda mais compactos que estrelas de nêutrons. Os cientistas tentam procurar essas estrelas de préons através de efeitos gravitacionais, como características específicas das ondas gravitacionais e distorções na trajetória da luz. Mas até o momento nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Em outras palavras, a hipótese dos préons continua em aberto, mas já está fortemente limitada pelos dados experimentais disponíveis. Será que estamos cavando na direção certa? Mas os préons não são a única coisa que desperta o interesse da física moderna. Afinal, os problemas do modelo padrão que mencionamos agora há pouco também podem ser abordados de outras maneiras. Talvez a questão não seja saber se os quarks são feitos de partículas ainda menores. Talvez a própria ideia de dividir a matéria em componentes cada vez menores já esteja chegando ao seu limite. Por exemplo, na teoria das cordas, os elementos fundamentais são descritos como minúsculas cordas vibrantes, sem recorrer à imagem de partículas pontuais. Em outras palavras, dentro dessa estrutura, as diferentes partículas seriam apenas diferentes modos de vibração de uma mesma entidade fundamental. E existem ainda outras abordagens propostas pelos físicos. Em níveis ainda mais profundos, o próprio conceito tradicional de partícula pode simplesmente desaparecer. No lugar das partículas surgiriam campos, simetrias ou estruturas ainda mais abstratas. É aí que tudo fica ainda mais interessante. Durante muito tempo, a história da física seguiu sempre o mesmo caminho. Os cientistas pegavam objetos complexos e os decompunham em elementos mais simples. E repetiram esse processo inúmeras vezes. Átomo, núcleo atômico, próton, quark e assim por diante. A hipótese dos préons é apenas uma continuação lógica dessa sequência, mais um passo rumo a um nível ainda mais profundo. Só que não existe nenhuma garantia de que esse caminho continue para sempre. Talvez tenhamos chegado ao limite, e os quarks realmente sejam as entidades mais fundamentais que existem. E talvez, mesmo que exista um nível ainda mais profundo, ele seja completamente diferente de tudo o que imaginamos até hoje. A imagem da matrioshka talvez falhe nesse ponto. No nível seguinte, poderíamos encontrar algo totalmente diferente, como cordas, campos ou alguma estrutura ainda mais abstrata. Só que ninguém sabe a resposta. Então, vamos esperar para ver. A humanidade é capaz de desvendar até os desafios mais complexos do universo. Ou seja, as coisas mais fascinantes talvez ainda estejam por vir. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!